Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com entrando no ar. Eu sou o Paulinho, tenho a companhia do Simval Júnior aqui do Expresso Ação de novo. É isso aí. E estamos aqui com o Pedrão, mais conhecido por Pedrão do No Limite. Qual que é seu sobrenome, desculpa? Pois é, se eu falar meu sobrenome piora, viu? Porque o sobrenome é Litvinchuk, é russo. Então deixa no limite, deixa sem limite, pode deixar, fica tranquilo. O pessoal talvez muito jovem não se lembra, foi em 2001 isso? Exatamente, 2001. Tinha um programa, lá fora é chamado de Survival. Perfeito, Survival. E a Globo importou como No Limite. Eu era apaixonado por esse programa, passava de domingo à noite, a gente saía do culto, se reunia com os jovens da igreja pra assistir no domingo à noite. E chegou um ano, que edição que foi? Foi a terceira edição. Terceira edição. Pedro Gibish... Sou Malacaia. Litvinchuk. Entra no No Limite como um pastor. Ele é apresentado como pastor. Crente já fica, vamos ver o que esse cara vai aprontar. O que ele vai falar, né? Foi dose palhão, né? Vai pisar na bola, né? Vai, com certeza, né? Ninguém pensa a favor, né? Engraçado. Não, você sabe, né? o que foi engraçado? Primeiro que eu nem me inscrevi pra participar desse negócio. Ah, é? Não inscrevi. Eles pegam pessoas, às vezes, aleatoriamente. E eles mandam pro pessoal da Rede Globo, eles queriam um crente, um evangélico. E aí um rapaz que me conhecia falou, pô, um cara maneiro, pra estar lá é o Pedrão, porque o Pedrão é um cara que é crente, mas não é aquele cara marreta, né? Um cara crente maneiro, que vai passar um testemunho legal, um cara sério nos valores. Aí participei de todo um processo seletivo, seríssimo, isso a Globo leva muito a sério, teste psicotécnico, entrevista com psicólogo, banca examinadora, check-up completo, o pessoal de São Paulo foi no Albert Einstein. Mas é claro que tudo isso é pra ver se você é louco o suficiente pra causar confusão lá dentro, Exatamente, né? Aí como era louco, eu fui aprovado pra participar, entendeu? Os insanos aí, eu não sei como fui aprovado a participar desse negócio, porque a Bíblia fala, os meus caminhos são mais altos que os seus, né? Não me inscrevi, não queria e eu nem assistia, porque como crente, às vezes domingo à noite, a gente naquela batida e tal, senta, reúne, não tinha tempo pra assistir. E aí caí de paraquedas nesse negócio, né? Um programa, eles fazem realmente um teste com você, a Globo é muito séria nesse sentido. Nós ficamos 11 dias trancados num quarto de hotel incomunicáveis. Nós não falávamos com ninguém. 11 dias. 11 dias trancado num quarto de hotel, e isso já cria, por isso que quando o pessoal é solto, fica naquela euforia, né? Naquela alegria. Então, No Limite já começa muito antes. É um trabalho pra você entrar no gás já. Com certeza, já é psicológico. E o curioso é que eles queriam criar uma crise. No Survivor americano, uma das coisas que eles fizeram foi o cara queimar a Bíblia no Survivor americano. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, se chegar nessa parada e mandar eu queimar a Bíblia, né? Os caras vão me expulsar do negócio, mas não vou fazer isso nem pela Bíblia, queimar, não é isso não, mas é questão... Que significa pra quem tá respeito, assistindo, né? Vendo, Tipo assim, mano, vendo, né? não queimar foto da minha família. É a mesma coisa que chutar a santa, né? É isso aí, é a mesma coisa, né? Aí tem esse lance. E o dogma. O grande lance é que colocaram no meu grupo, porque geralmente o cristão tá aí, esse negócio na mídia aí, né? Não vou citar o nome por uma questão de ética, né? O Marco Feliciano e outras coisas mais. Mas essa questão do crente, né? Que o crente, ele é intolerante. E o crente é aquele cara que quer ser respeitado, mas ele não respeita ninguém. Pois é. E a Rede Globo armou. Ela armou um esquema pra dar um tumulto. O nosso grupo seria o grupo que teria o maior tumulto. Por quê? Colocaram no grupo uma budista praticante. Colocaram no meu grupo uma espírita kardecista, quer dizer, que levou o evangelho segundo Allan Kardec. Colocaram uma umbandista, que fazia suas coisas pros orixás, esses negócios aí. E colocaram também um ateu no grupo e um cara que não gostava de evangélico. Na entrevista dele no Fantástico, ele disse, um povo que eu não gosto é o povo evangélico. Pra mim é tudo demagogo e hipócrita. Olha Foi só. assim que o Fantástico Era colocou. aquele que era o soldado? Era esse? Isso, esse, o capitão da PM. Ele mandou essa na primeira. Então botaram ele falando isso e depois eu falando dos evangélicos. Já gerando o que poderia ser um problema, né? O que poderia acontecer. E aí foi um lance muito interessante, porque eu vou a favor, eu não vou na contramão, eu vou na linha. Então o que acontece? A gente quer ser respeitado, mas não quer respeitar os outros. E tinha acontecido, né, a questão do World Trade Center, né, que tinha... Foi em 2001, né? Isso. Sim. Então o que aconteceu, aquele negócio todo. E aproveitei para explicar a Bíblia para eles. Isso aconteceu porque Ismael
o Isaac. Então o filho era o filho da escrava. Essa rixa acontece até hoje. E aí fui explicando. Então foi muito interessante, muito curioso, porque mais do que falar de Jesus, a gente procurava viver. Então eu fui com essa consciência de ser tipo um pastor pra essa galera. Foi, e o pessoal sentiu isso, eu percebia, cara. Eu abria mão às vezes do que era a minha comida, porque tinha uma pessoa que precisava um pouco mais de comida, eu abria, não, come você, cuidava, eu levei a minha Bíblia, então eu lia a minha Bíblia, fazia minhas orações, e a gente conversava muito ali no grupo. Eu me lembro bem de uma cena, você com a NVI, lendo na rede. Isso. Eu me lembro bem disso. E foi até engraçado, porque a minha esposa recebeu a ligação, assim, que eles viram que eu tava com a NVI, né, e falaram assim, pô, será que a gente poderia usar a imagem do pastor Pedrão, ficaria ruim e tal? A minha esposa falou, não tem problema nenhum. Aí eles botaram na loja de São Paulo, pastor Pedrão do No Limite usa a nova versão internacional. Eu me lembro bem disso. Foi muito louco. Foi um bom barato. Porque era recente a tradução. Isso. E completa, né? E como é? Tinha mais tempo, mas Isso, e ela era assim, contemporânea, né? Então eu levei exatamente pra poder bater esse papo com a rapaziada lá. Então foi assim, foi uma experiência ímpar, né? Porque, primeiro, essa questão de sobrevivência. O outro desafio é que o cara mais detonado no Brasil. Porque, olha, pra falar mal de crente, quem sabe falar mal de crente é crente. Entendeu o lance? Não são os outros, não. É crente igual. É verdade. E aí, é isso que eu falei. O cara torce pra dar errado, né? Torce pra pisar na bola. Esperando. Isso. No Rio de Janeiro tem rádios evangélicas que tem debates. E durante a antecedência do programa, que já disseram que teriam lá um pastor, que eu ainda não era pastor. Eu exercia a função de pastor, eu era seminarista, mas a Rede Globo me ordenou pastor, né? Eu fui ordenado pela Rede Globo. Se a Rede Globo disse que eu falasse que eu era bailarino, mano, como é que eu ia me defender? Nunca mais, né? Olha o cabeleireiro. Eu sei, né? Então, aí rolou esse babado todo. Mas então, foi um desafio muito grande, né? De você estar lá. Por quê? Porque eu fui detonado. Nas rádios, detonado. Isso não é lugar de crente. Crente não pode ir pra um lugar desse. Mas eu fui detonado até o programa começar. Quando o programa começou e eu comecei a ler a Bíblia, eu orava antes do grupo chegar. Às vezes eles filmavam, que eu não estava preocupado dos caras me filmarem. Eu não estava vindo querer mostrar o que eu era. Eu precisava ser. Então não estava preocupado se a Globo ia filmar, eu orando. Então eu colocava o meu joelho no chão antes, às vezes, da equipe, porque a gente era filmado por uma câmera dessas que filma de noite aí, né? Ela era monitorada lá pelo pessoal, mas vinha o pessoal com as câmeras pela manhã e filmava a gente. Então eu procurei viver. E um desafio muito grande, porque a partir do terceiro dia, você mostra de fato quem você é. Você não consegue segurar a máscara por muito tempo. Não. Por quê? Você não interage com as pessoas que estão te filmando. Como você não interage, eles passam a não existir pra você. Você desconsidera a existência dele. Então quem é desbocado é desbocado, quem é intolerante é intolerante. Aí você já não disfarça mais, que a priori você fica preocupado, que tá sendo filmado, sua mãe tá vendo, né? Eu já era casado com 3 filhos, né? Então aquele desafio, né, de você tal. No terceiro dia, o cara solta a franga. Então você, de fato, mostra quem você é. Então fui detonado na rádio. E depois mudou. A coisa virou. Até num dos debates da rádio, até o Silas Malafaia mesmo, ele defendeu. Ele falou assim, eu queria saber aqui, tem 4 pastores aqui na mesa. Eu queria saber quem é que teria a coragem do Pedrão de expor a sua vida publicamente. Ele falou, porque eu não teria. De expor publicamente, ele falou isso na rádio, de expor publicamente a vida, né? Porque quantos dias você ficou lá no programa? Eu fiquei 11 dias trancado no mato, fiquei 12 dias na competição, eu saí exatamente na metade, e depois eu fiquei 21 dias trancado num outro lugar, esperando, porque o programa não rolava ao vivo. Então, no dia que estava estreando, eu estava sendo eliminado. Então, eu tinha que esperar mais 3 domingos para poder sair a minha eliminação e eu poder, então, voltar. Mas você ficou incomunicável esses últimos dias também? Incomunicável. Minha família não sabia nada, não sabia. Para ela, eles estão acompanhando lá. Porque se a família sabe, todo mundo sabe. Exatamente. Né? Aí eu fiquei nessa situação. Aí fui pra esse canto. E foi muito interessante algumas experiências que a gente passou lá, né? Uma delas, um diretor da Rede Globo que ficava junto, ele só via o comportamento daquilo que a gente falava. E quando eu fui eliminado, eles pegaram, então, a gente tinha aquele negócio, um cordão, né, que era do grupo, eles quebravam aquele negócio lá. Então, quando ele quebrou aquele negócio, aí você dá entrevista e tal, e aí eu fui pra entrar numa van, não sabia pra onde eles iam me levar. Me levaram pra uma fazenda. E aí, o cara chegou pra mim e falou assim, acabou o programa, ele veio e me abraçou, me deu um abraço forte, né? Eu fiquei até bolado, né? Que o pessoal fala que na Rede Globo toda fonte é uva, né? Aí o cara me deu um abração assim, eu falei, o que, né?
falei, o que é isso? Mas ele começou a chorar, velho. Ele começou a falar assim, cara, eu preciso conhecer esse Jesus que você tanto fala. Mas eu não falei da com produção, ele. isso? Da produção, diretora. Só que eu não falei com ele. Eu não falei com ele. Ele é o cara que ficava acompanhando. Ele tava te vendo o tempo todo. Tava vendo. E ele começou a chorar e disse, eu preciso conhecer esse Jesus que você tanto fala, né? Então, foram experiências ímpares que a gente passou. A menina que era espírita kardecista se converteu e hoje ela é minha ovelha. Uau! Então, assim, eu falei pra ela assim, falei, cara, se eu fui nesse programa só por você, já valeu a pena. Mas não foi só por ela, né, cara? A gente já tem muita coisa aqui. Com certeza, muita coisa. Assim, Deus fez muita coisa. Foi um carinho de Deus muito grande, né? Foi o primeiro evangélico que foi no reality show e, de fato, honrou o nome de Jesus. Né? Ou seja, de um testemunho. Porque o que aconteceu com as rádios? As rádios me detonavam. E após detonar, pelo contrário, elas se tornaram de defesa profunda, entendeu? Porque eu... Atraíram o público pra assistir. Sim, quem não via. Lógico, e eu sou favorável ao seguinte, Jesus diz que nós devemos ser sal e luz no mundo. Só que as pessoas pensam que nós temos que ser isso dentro da igreja. Dentro da igreja a luz é Jesus, né? A gente tem que ser a extensão de Cristo onde a gente estiver. E é num lugar desse que a gente tem que ter. Que oportunidade teria, por exemplo, de ter uma audiência de 30 milhões de pessoas assistindo o programa? Eu não sabia, porque a Globo, a priori, não gostava de evangélico. Hoje ela tá vendo como um mercado. Sim. Né? Ela faz esse negócio de promessas e outras coisas mais. Mas eu não sabia o que eles iam mostrar. Se iam mostrar eu lendo a Bíblia, se iam mostrar naquele tempo era outra pegada. Ou se não ia mostrar nada, né? Exato. Podia editar, hein? E eu pedi ao Boninho, que era o diretor na época, se eu poderia usar uma bandana, um lenço na cabeça escrita Jesus. Eu falei, Boninho, eu posso usar uma bandana escrita Jesus? E ele falou, pode, né? E aí eu falei, pô, beleza. Porque se eu não puder falar de Jesus, pelo menos as pessoas vão ver. As pessoas vão ver Jesus, mesmo que eu não consiga falar, de alguma forma eles vão poder ver o nome de Jesus, que era o que me interessava. Algumas pessoas vão para aparecer, para ficarem famosas, que não foi meu caso. Eu não contratei assessoria de imprensa, eu não quis ir no Jô Soares, eu não quis participar, e que entendi que Deus me chamou para estar naquele programa, naquele momento. É que não existia o Big Brother ainda, né? Senão você seria um ex-BBB. Né? Não, já pensou, palavra? BBB é uma Disneylândia, né, mano? O cara tem comida, academia, piscina. Não sabe o que é no limite, né? Amigo, eu comi testículo de búfalo. Você comeu. Né? As provas de comida eram terríveis. Comi olho de cabra. Se bem que era o que a gente esperava acontecer, né? A gente ficava ansioso pela prova da comida. Exatamente. É bom ver a desgraça dos outros, né? E aí é uma loucura muito grande, né? Esses desafios que a gente tem. Então, é um lance de um desafio. E você manter o equilíbrio entre o desafio de uma competição e a essência do cristão. Né? Sim. Então, até onde vai, por exemplo, me perguntaram, né? Mas, Pedrão, você não queria ganhar? O prêmio era 300 mil reais. Eu falei assim, lógico que eu queria ganhar o prêmio de 300 mil reais. Eu não sou hipócrita, mas eu não queria me vender para poder ganhar os 300 mil. Então, por exemplo, assim, eu tive que adotar postura. O que as pessoas fazem? Eu chego e falo aqui, vamos juntar aqui a gente e vamos fazer o seguinte, vamos juntar e vamos eliminar o Simval, vamos detonar com ele. Aí o que acontece? O pessoal da Globo filma você 24 horas por dia. Então, num lance desse, eu falo assim, vamos pegar a gente aqui pra... Eu disse, pô, mas que pastor trambiqueiro, rapaz. O cara tá armando aqui pra poder tirar outro em vez de estar preocupado. Então, mas aconteceu isso lá dentro. Com as pessoas aconteceram, eu não me meti nesse Você negócio. não entrava, não aceitava. Eu entendi o seguinte, cara, eu fui porque Deus quis. E eu sairia na hora que ele achasse que eu deveria sair. Então, eu me lembro da final. A final foi bem espírita, assim, né? Eu fiquei vendo aquela final e falei, cara, que legal que ele não tava lá. Porque aí ia rolar uma pressão. Pois é. Eu trabalhava com cinema e televisão, naquele tempo, inclusive. Olha aí. E a minha vida era nessa área. Então, de conhecer os meus colegas, a nossa vida eu usei droga, era um ambiente desse, né? Um ambiente bem pesadão, assim. Muito. Mas eu tava na minha fase de testemunho, eu era seminarista nessa época também, e tava na minha fase de vida de testemunho. O desafio era conversar com os meus colegas e falar assim, agora tem um crente lá, cara, a gente vai ver, os caras vão queimar o teu filme. Era o que eu tava... mas olha a responsabilidade que você teve, Não, cara. Sem dúvida, foi a grande expectativa de todo mundo, porque, tipo assim, é impossível você ser filmado 24 horas por dia, porque, mano, olha só, teve uma hora que eu dei uma machadada, o machado ao contrário, que eu fui pregar um prego numa árvore pra tentar botar um negócio numa rede, né, escorar o negócio. Eu dei uma martelada no meu dedo. E, geralmente, quando você dá uma martelada no teu dedo, você não fala glória a Deus, Deus seja louvado, né, com aquela unha caindo de podre, né? Mas eu tinha, assim, mas a responsabilidade, né, que eu tinha perante a bandeira que eu levava, aquela bandeira de Jesus, era muito séria. E eu vi que foi um livramento do Senhor eu ter saído antes, que essa prova que você citou, era Como é que uma foi? Eu não prova, lembro. cara, louca. Tipo assim, vocês vão botar no braço isso aqui que evoca o espírito.
dos antepassados indígenas desta localidade. Isso. Esse outro aqui vai pegar o espírito da presença dos colegas de vocês que já saíram do negócio. E aí eu fiquei pensando assim... Tinha umas 3 ou 4, e aí as provas, inclusive, tinham uma coisa matemática mística por trás. E me perguntaram assim, Pedrão, você faria a prova? Eu falei, não faria. Eu teria postura tipo Sadraque, Mesaque e Abednego. Mano, se vou, eu vou. Eu não vou botar nada. Então ia ser outro diferencial, entendeu? Ah, não, mas vai ter que botar. Vai ter que botar, então tô fora. É só você dizer, olha, o Pedro se recusou a colocar o negócio e foi eliminado. Porque, tipo assim, a minha motivação foi muito clara. Minha motivação, eu entendi que o senhor me levou lá, não foi pra ganhar 300 mil. Entendeu? Foi pra proclamar o nome dele. Então foi tipo um profeta do Antigo Testamento. O cara sai daqui, o Amós vai profetizar no Reino do Norte, fala, fim de papo, ninguém sabe o que aconteceu depois. Entendeu? Aí ele volta à sua normalidade. Foi o que eu entendi que Deus queria da minha vida. Deixa eu te falar que você teve um deslize durante o No Limite que eu lembro. Que a gente era de uma Globo Foi um entregou. pum que eu dei, que alguém viu? Não, foi o que a Globo entregou, né? É que eu lembro bem da cena, porque a gente tava assistindo com aquela, né? Vamos ver que hora que ele vai escorregar. E eu era de uma igreja muito tradicional, que hoje já tá cabeça muito mais aberta, mas na época tinha algumas limitações de entender algumas coisas. Eu lembro que teve uma cena em volta da fogueira, que você tirou alguém pra dançar, a gente falou, tá vendo? Ele tá dançando! Não, eu pensei que eu pensei que você ia falar daquela no lago. Também tiveram duas. Tá. Essa daí foi mais pro crente, pegou mais o crente, né? Que foi o seguinte. Nossa, essa não... Não, Eu o que lembro da acontece? Eu já tava em outra. A gente ganhou uma prova que até tinha que fazer uma sinalização no chão e tal, aí ganhamos essa prova, e aí falaram que ia ter o Fala Mansa tocando Foi o forró. Fala Mansa, exato. E eu tô lá sabendo o que é Fala Mansa, né, mano? O que é Fala Mansa, aí tô lá, os caras cantando, né? Eu nem tô lá só mexendo aqui assim que eu não sei nada, né? Eu sou filho de crente, nascido no evangelho, sou filho de pastor, nunca me desviei, nunca fui pro mundo. Então eu não sei dançar, né? Que tu sabe logo quando o cara é crente, né? Que não sabe ter a menor gingada, né? Cintura dura, tudo né? dura. E o que acontece? Aí a galera pegou, o capitão, por exemplo, era de Natal, né? Então forrozeiro pegou a menina pra começar a dançar, o outro cara foi, aí o Zeca Camargo assim, e aí, Pedrão, não vai dançar? Não, eu falei, dança, não tem problema nenhum, não, eu não sei, mas não tem problema. Exatamente pra desmistificar. Depois uma pessoa me disse que se eu não tivesse ido dançar, eles iam me detonar. No sentido assim, vem cá, mas vocês não se consideram uma família? Qual é a maldade que tem em você dançar ali? Era uma brincadeira entre família. Eles iam pegar isso pra dizer assim, tá vendo? É um crente. Eu falei, não tem problema nenhum, não. E aí eu fui lá no negócio, quer dizer que na verdade a gente ficou assim, não foi nem a questão do dançar junto, né? Mas tipo assim, deu o braço, aí ficou fazendo negócio, o capitão ensinando como é que bota o pé pra cá, bota o pé pra lá, né? E eu todo errado, meus filhos morrem de rir quando vê o vídeo, né? E aquele crente desengonçado, todo com o pé trocado, né? Era eu. Então, por exemplo assim, desmistifica, porque tipo assim, eu não sou menos crente. Aí foi debate de rádio também, do crente dançar forró, o pastor dançou forró e tal. Que e bonito. teve outro lance que ele comentou, que foi o seguinte, quando a gente tava no coisa, a gente ganhou uma prova, o outro grupo, alguém ia ser eliminado. E a gente, você fica ali, cara, sem falar nada, não tem o que fazer, você fica no Rio, tem a prova, então é uma monotonia. Então, a gente falando assim, quem vai ser eliminado? Acho que vai ser fulana, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser papapá, a gente comentando, né? Quem seria eliminado. Falei, acho que vai ser a Tati, que ela é mais fraquinha, não sei lá. E aí a menina, que era a Érica Sanfelite, ela disse assim, pois é, e ela é judia. Então, quer dizer, quem falou alguma coisa foi ela. E eu falei assim, pois é, judeu atravessa a Baía da Guanabara com um sorrisal na mão e não ferve, né? Porque não abre, né? Você falou isso? Eu falei assim. Eu me lembro bem disso aí, pra mim era essa Isso é uma polêmica. piada, né? É uma piada que fala de um pão duro qualquer, né? E o cara, fulano é pão duro, atravessa, bota um sal de frutaiano na mão e atravessa e não ferve, né? Mas isso em rede mas foi nacional. ela que falou a questão do judeu. Então, tipo assim, ela falou, foi ela que levantou a bola, eu só, pá. E aí a Globo pegou, no mesmo instante, depois, né, porque eles ouviam aquele microfone deles, era do tamanho assim de 40, quase 1 metro, que capta o som lá no... Né? Então aí, e também não tinha o que esconder. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Pedro, por exemplo, se o grupo da hora que juntasse, a Tati viesse, porque ela é judia, e porque o que acontece? Nas entrevistas não apareciam as perguntas deles. Só Nós reformulávamos as perguntas que nos eram feitas. Então ela falava assim, você não acha que ela sendo judia, vindo pro grupo de vocês, é você assim como crente, ter problema com o judeu e tal? Aí eu respondi assim, não tem problema nenhum com o judeu, pelo contrário, sou profundo admirador dos judeus, o cristianismo tem a ver com os judeus, entendeu? Porque eles colocavam
colocaram, como eu complementei uma coisa com uma piada, eles acharam que seria um ponto alto para ter algum tipo de atrito, que eles gostam de criar polêmica, né? Por exemplo, saiu até no jornal do dia, frase da semana: o judeu atravessa com um sorrisal na mão e não ferve, pastor Pedrão do No Limite, né? Eles tentaram, mas tudo bem, mas não deu em nada, né? Isso aí, né? Não fui... Que bom. Mas apareceu a sua justificativa depois? Não, nunca. Você nunca tem direito a defesa. Entendi. A mídia é o seguinte, você fez alguma trapaça, é a primeira página. Depois, se aquilo ali não foi verdade, aparece 4 linhas assim, linhas em algum lugar. Em algum canto do jornal que ninguém vê. Então, mas não deu repercussão, não. Eu tô com o teu livro aqui, Cheguei no Limite e Nunca Mais Fui o Mesmo. E aqui na apresentação, tem algumas fotos e tal, mas aqui fala que você teve uma experiência de sequestro e você compara essa experiência de quarentena, que você passou. A minha história é diferente da maioria dos pastores. Enquanto muita gente quer ser pastor para ser alguém, eu deixei de ser alguém para ser pastor. Então, meu pai foi um dos fundadores da Golden Cross. Ele não é dono da Golden Cross, mas foi fundador da Golden Cross, que era uma entidade filantrópica, então não tinha cotas, né? E eu tive a maior corretora de plano de saúde do Brasil. Eu tinha 4 filiais em São Paulo, 4 no Rio e 100 representantes no Brasil. Então, depois do dono da Golden Cross, o número 2 era a minha empresa, que eu trabalhava com meu pai, né? E aí o que acontece? O sequestrador começou de trás para frente, né? Então, eu já era casado, eu casei com 19 para 20 anos, né? Casou cedo. Eu fui pai com 22 anos, né? Hoje eu sou avô com 48. Né? Então, minha filha tá casada. Se mantiver o ritmo, você vira tataravô. Tataravô, com certeza. Do jeito que tá o negócio, eu vou viver 200 anos, né? Então foi um desafio muito grande, porque jamais esperava que, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. Eu fui sequestrado, minha esposa estava grávida de 8 meses do meu último filho, do terceiro filho. E aí eu fui sequestrado, os caras fecharam meu carro, aquele babado todo, e tal. E aí achei que seria assunto rápido, né? Porque os sequestros levavam 2, 3 dias. Mas a minha irmã estava no carro comigo, e aí perguntaram se que ela era minha, se ela era minha amante, se ela era minha secretária. E a gente vê nos filmes que geralmente os caras mentem, né? Não conheço essa mulher e tal, né? Mas eu falei, cara, tem documento, carteira. E eu falei, isso, obviamente, eu deitado no chão, com lençol na minha cabeça, arma na nuca, né? Então, o que ela é tua, minha irmã, tua mãe? Eu falei assim, não, ela é minha irmã. Eu falei, você tá mentindo. Eu falei, pega a carteira no meu bolso direito, a carteira dela, a identidade, você vai ver a filiação. Aí resolveram ficar com a minha irmã também. Então, foram 2 irmãos sequestrados. Saiu no Jornal Nacional, fui capa do Estadão de São Paulo, da Jornal Globo, foi em 1991. Aí fiquei... Por isso que eu tenho medo de 2011, né? Porque tudo... O que já passou, né? Porque tudo 2001, 2000, né? 91, tudo que é um da zica, né, mano? Foi no limite. E aí... Fiquei sequestrado, fiquei 21 dias no cativeiro. 21 dias. Aí foram, assim, experiências com Deus. O meu chamado ministerial começou no cativeiro. Olha aqui. Então, eu peguei o Salmo 6 e fiz uma barganha com Deus, né? Falei, pode o morto te louvar, Senhor? Que vantagem tu terá na minha morte, né? Aí eu falei, Senhor, se me tirar dessa, tô fechado contigo, né? Mas mesmo assim, ainda levei 7 anos para entrar no seminário. Então, nunca pensei em ser pastor na minha vida. Eu queria aprender mais de Deus e aí Deus foi conduzindo, né? E hoje eu larguei tudo que eu fazia para ser pastor. E o que o título desse livro tem? Assim, cheguei no limite e nunca mais fui o mesmo. O que essa participação mudou na sua vida? Você falou da vida de outras pessoas, mas na sua vida, que diferença fez? Foi muito curioso. Primeiro, os 15 minutos de fama, né? Então era muito louco, assim, os meus filhos, escola, eu não podia andar num shopping center, né? Você sair no domingo no programa, você andava não conseguia andar no shopping, foto e tal. Aí o católico falou, pastor, eu tava rezando pro senhor, hein? Falei, obrigado e tal. Pessoas que diziam que foram impactadas por alguma coisa que eu falei, etc. Então, o bacana foi que, de alguma forma, eu comecei no ministério mais tarde que os outros. Eu comecei com 32 no seminário. Então, o programa do Limite foi com 36 anos. Então, de alguma forma, Deus, no seu carinho, isso alavancou o meu ministério. Se eu fosse um pastor de uma igreja local para ser chamado em lugares onde eu fui pregar, o privilégio de pregar em igrejas como a do Ronaldo Bezerra, a Comunidade da Graça, do Bispo Tito Oscar, então de coisas que eu jamais seria chamado como um pastor batista, porque eu não disse que era batista, eu disse que era evangélico, né? Então, isso alavancou um período do
ministério de tornar você uma pessoa conhecida. Aí aquele primeiro você vai testemunho, depois a pessoa vê que você prega, então você vai pregando, etc e tal. Então isso de alguma forma ajudou muito. Fora o desafio de você saber como é que você vai se comportar, digamos, não como um náufrago, porque numa eventualidade você teria o suporte da Globo, mas nós não tínhamos nem água, comida. Se tivesse fome, ia passar fome, ninguém vinha para dar um Gatorade escondido, entendeu? Teve gente que estava quase apagando, hipoglicemia e outras coisas mais. Então esse desafio de ver até onde você consegue ir ou se manter como pessoa, né? Então, por isso que cheguei no No Limite e nunca mais fui o mesmo, né? Então até hoje, eu tava outro dia, eu passei no aeroporto e o cara falou assim: Pastor Pedrão, o senhor participou? Eu falei, rapaz, né? Porque tem 10 anos, né? 11 anos, 12, né? E a pessoa ainda lembra por quê? Porque era evangélico, então marcou. Então a pessoa lembra porque tinha o evangelho. E lembra dessa fisionomia aqui, né? Exatamente. Você tá bem diferente agora. Né? A idade vai chegando. Sabe como é que é? O tempo é cruel, né? O tempo não alivia não, rapaz, detona. Então foi muito legal. Aí essa questão do sequestro também que aconteceu. Por isso que no livro eu conto, né? Quando a pessoa me perguntou se eu conseguiria ficar 21 dias no mato, né? Que era a previsão do programa, né? E eu falei, minha filha, pra quem ficou 21 dias na mão de bandido, ficar 21 dias no mato, pra mim é Disneylândia. E como é que você foi libertado? Deus não permitiu que o dinheiro do justo fosse pro injusto. Na época do governo Brizola, que era um governo que a polícia não tinha munição, não tinha bala, não tinha tecnologia, não podia subir morro, não podia dar tiro, a polícia estourou o cativeiro. Eu cheguei e orei dizendo assim, Senhor, se eu não for solto até terça-feira, 2 horas da manhã, que eles falaram que soltavam de madrugada, eu vou fugir. Cheguei pra Deus e defini assim, eu não aguento mais, eu vou fugir. E aí eu tinha um relógio de despertador, ia botar pra despertar 4h30 da manhã, ia bater na porta, o sequestrador entrava com um revólver na mão, aquela máscara de ninja, né? E aí ele entrava com o revólver na mão e dizia assim, cara, tô com dor de barriga, preciso ir no banheiro. Ele ia soltar o cadeado, no que soltasse eu ia pegar e, sei lá, quebrar o pescoço dele, fazer alguma coisa, né? Que a gente vê em filme, né? Não lutava nada, mas ia fazer alguma coisa que o Rambo faz, o Schwarzenegger faz. E aí ele era magrinho, ia dar um nocaute nele, pegar a arma dele, ver o que tinha pela frente, soltar minha irmã e vamos embora, vamos fugir daqui. Era o meu plano, mas não era o plano de Deus. E eu falei terça-feira. Aí a minha mãe abriu a Bíblia em Daniel 10 e disse, meu filho Daniel, desde os primeiros dias eu tenho ouvido. Minha mãe perguntou se nós íamos morrer ou viver. Desde os primeiros dias eu tenho ouvido as tuas orações. E a luta contra os príncipes da Pérsia estavam tão severas que eu enviei o arcanjo Miguel e obtive a vitória no 21º dia. Minha mãe leu, era o 20º dia. E ela disse, eles vão ser soltos amanhã. E aí, nessa de vão ser soltos amanhã, o pessoal achou que a minha mãe tinha pirado. Só ele pirou e ela mandou minha esposa, vai no cabeleireiro se arrumar, vamos fazer a comida que eles gostam. Amanhã eles estão aqui. Uau! E 8 horas da manhã, a polícia invadiu o cativeiro. E nós fomos soltos, fomos libertos, para honra e glória do Senhor. Que legal, né? Cara. E aí foi imprensa, foi porque a polícia não realizava nada, né? Então nós fomos o grande cartão postal de que a polícia era séria, que existia esperança. E 15 dias depois disso tudo, eu tive o privilégio de assistir o meu filho nascer de parto normal, né? Porque minha esposa estava grávida de 8 meses e ela segurou a barra, assim, também serva do Senhor, né? Nascida e criada no Evangelho. Foi um desafio grande. A gente está terminando aqui, eu acho, parece. Sim. Pelos sinais. Vamos liberá-lo. Pelos sinais aqui. Mas é que na conclusão do seu livro aqui tem uma foto de você e do capitão, que é o cara que falou que não gostava de crente. Isso. E falou que você fez uma grande amizade com ele. Olha, eu vou a Natal legal. uma vez por ano fazer um culto de ação de graças de uma família lá. E toda vez que eu vou, me encontro com ele. Legal. E a gente ri, ele se tornou um amigo, né? Então a gente se encontra e ele chegou pra mim já no programa, durante o programa, e disse, Pedro, eu queria te pedir perdão. Eu falei, por quê, capitão? Ele falou, porque você vai ver na entrevista que eu dei que eu disse que um povo que eu não gostava era o povo evangélico. Porque era tudo demagogo e hipócrita, mas eu nunca conheci um cabra tão maneiro quanto você. Quebrou, desmistificou essa questão do evangélico. Que lindo. Ele, né? Então se tornou um brother mesmo, do coração. Rapaz, no site www.cbrio, que é o nome da igreja, né? Comunidade Batista do Rio.com.br, eu fiz o livro assim, nós estamos comprando o templo, geralmente o pastor faz o livro para ele, né? Eu fiz o livro e doei para a igreja, para levantar os recursos pra gente acabar de pagar o templo, né? Então se mandar um e-mail secretaria@cbrio.com.br, esse é um dos livros. Tem um outro livro que é Coragem para Mudar, que são sermões, pregações que eu realizei lá na igreja. Então
Esse aí é um livro que ficou muito legal, porque ficou uma jornalista, ajudou, então ficou muito dinâmico, essa é uma leitura muito agradável, né? Que inclusive vou dar um para cada um de vocês para não gerar ciúme. Muito obrigado. Eu vou querer dedicatória também, lógico. Vai ser um prazer. Pedrão, obrigado. Muito bom te conhecer. O privilégio é meu. Se voltar ano que vem, a gente grava a continuação da história. Fechado. A saga continua. Espero que seja história boa sempre. É isso aí. Valeu, Deus abençoe, galera. Valeu, obrigado. Pedrão.